Quebrado e um zambujeiro, ali fui enxertado. Essa oliveira é o meu Jesus, fui nele enxertado, hoje tenho luz, oliveira verdadeira. Assim, Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Zambujeiro bravo não dá frutos bons, assim era eu no meu coração, mas porém um dia tudo transformou, eu fui enxertado no meu Salvador, oliveira verdadeira. Enxertado através da fé, posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É oliveira, nele sou feliz, nele estou ligado, no tronco e na raiz, ligado na oliveira, de todo o coração, posso eu dar frutos e dar frutos bons. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é, nele fui enxertado através da fé, posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é, nele fui enxertado através da fé, posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim.
Boa noite com Jesus. Vamos ficar de pé. Apocalipse capítulo 6, do verso 1 ao 8. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa. E saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho. E ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê. E olhei e eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei e eis um cavalo amarelo, e que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Grande Deus, maravilhoso Pai, nós voltamos a orar a Ti, porquanto é o melhor que podemos fazer por nós mesmos, é orar ao Senhor, é inclinar as nossas cabeças para o pó de onde viemos e reconhecermos que não somos nada sem o Senhor, que não podemos fazer nada sem o Senhor. Nós não podemos ser nem mesmo honestos, falar a verdade, sermos fiéis, se não for pelo Senhor. Por isso te pedimos compaixão, nesta hora tão difícil que a igreja enfrenta na terra. Em nome de Jesus Cristo, vivifica a Tua palavra em nossos corações, para a Tua honra e Tua glória. Amém. Assentai-vos. A glória do mundo paralisa a fé. Isso é uma frase determinante, capital mesmo, do profeta, né, desta era. A glória do mundo paralisa a fé. Tudo que é paralisado fica inerte, imóvel, fica sem ação. Às vezes tem, mas não tem ação. Está paralisado. Agora, isso realmente traz para nós uma advertência. Principalmente quando a gente leu aqueles parágrafos na mensagem do profeta sobre a pessoa que é salva por Jesus Cristo e sai. Ela não vai continuar. Aliás, ele até diz isto, se o chicote não cai, é sinal que não é filho, mas se é um filho, o chicote vai cair. Não para se tornarem um opróbrio e cauterizar a consciência e prosseguir de qualquer maneira, mas com defeitos, com erros e dificuldades, todos devem ficar onde estão. Ele disse, você não saia,
E, na verdade, nós passamos a dar lugar a um espírito que paralisa a nossa fé. A glória do mundo é muito relativa. Muito relativa. Às vezes, uma grande posição, grandes eventos, para um homem já não é tanta glória quanto uma coisinha assim para determinadas pessoas. Às vezes, uma menina é criada aqui dentro e não... Eu comparo assim com a natureza do pato. O pato criado no seco, quando ele consegue água, ele mergulha e nada mais do que os outros que estão lá. Você nota logo, distintamente, que ele age de uma maneira como quem estava fora, tinha sede por aquilo, clamor por aquilo, porque está na sua natureza. Há muitas pessoas que nascem e crescem no Evangelho e morrem ali, sem que o mundo as marque. Aquela irmã, aquela moça que havia sido bailarina, ela disse para o irmão Branham, eu gostaria de ser como a Irene, a Hope, a esperança, não? Porque o mundo marca a gente. Eu disse, Nelly, o sangue de Jesus Cristo lava e purifica de todo pecado. Em outras palavras, você não tem marca mais do mundo. Mas o que nós queremos observar com isso é que pode-se nascer e crescer e ir até o fim, como a irmã Hope foi, sem receber a marca do mundo. Como nós temos muitos aqui que são criados e estão prosperando na fé, atravessando esse mar difícil. Agora, não é próprio também a gente conjecturar sobre o destino de quem morre nessas circunstâncias, em quaisquer circunstâncias. Existe um mistério muito grande nisto, ainda mais o que o profeta diz, que Deus vem e te recolhe. A glória do mundo paralisa a fé. Nós estamos vendo aí o mundo paralisado. Especialmente o país está paralisado, estarrecido, por causa da glória terrena, a glória do mundo. E os países que não têm esportes, como futebol, corrida de carro, e essas coisas para as pessoas extravasarem, eles têm mais crime, mais fome, mais miséria, mais desgraça. É certo? Isso é verdade. Porque é um povo sem glória, e é um povo natural e eles não têm glória, não têm como extravasar. Quanto mais esporte, mais ocupa a mente e extravasa também. Nós temos um país idólatra, um país que é um cassino, onde o governo é o maior banqueiro desse cassino, e um país idólatra, cheio de ídolos, em que as pessoas não têm o mínimo senso do que é ter um ídolo. E mostram realmente que são idólatras. E têm idolatrado pessoas a extremo. Mas nós vamos, hoje, lembrando do quarto selo, conforme lemos aí em Apocalipse, capítulo 6, nós vimos que, vou repetir, o que a igreja já sabe, mas nós temos muitos, aliás, todos os domingos nós temos batismo aqui. Em relação aos 7 selos, a igreja tem plena consciência, sabe perfeitamente, que os 3 primeiros selos do Apocalipse já é história, já se cumpriram.
Primeiro, segundo, terceiro selo. O quarto selo está em pleno cumprimento, onde enquadra todos os males dos 3 primeiros selos. Isto quer dizer, os 3 espíritos: anticristo, falso profeta e besta. São aqueles 3 espíritos de rã. Está no próprio Apocalipse. E nós já aprendemos, isso é incontestável, que ele não seria completo sem a doutrina das 3 pessoas distintas. Essa marca está na testa. E isso é uma idolatria terrível. Por isso que as pessoas que têm essa marca na testa idolatram carro, casa, e líder de corrida, de futebol, de cinema. São pessoas que idolatram as coisas, idolatram pessoas, idolatram santos, imagens, nação que para por causa de um ídolo feito por mãos de homem. As pessoas esclarecidas, iluminadas, não tem isso na testa, na marca da besta, elas não idolatram, elas honram a quem merece honra. Honrar a quem merece honra, amar o que tem, não é idolatria. Há uma diferença muito grande. Há mulheres que idolatram seus maridos. Eles não devem ser idolatrados. Eles devem ser honrados, respeitados, reverenciados, mas não idolatrados. Nem o próprio Senhor Jesus Cristo deve ser idolatrado, porque ele não é ídolo. A idolatria é mãe da feitiçaria. A idolatria é incompatível com Deus. Deus não aceita nem ele próprio ser idolatrado. Ele aceita ser adorado, obedecido, respeitado, honrado, tudo bem, mas não idolatrado. Então, esta é uma luz que nós temos e que ninguém pode tirar. Temos defeitos? Temos. Mas temos uma luz que ninguém pode confundir. Homens que idolatram mulheres. A mulher não foi feita para ser idolatrada. Ela foi feita para ser amada, respeitada, considerada, mas não idolatrada. Tudo que você põe entre você e Deus é ídolo. Não haverá nenhuma coisa entre você e Deus. Não haverá. Nada entre você e Deus. Nem família, nem quem quer que seja. O dinheiro, nada. Nem filho, nem mulher. Por isso, aquele que não deixar pai, mãe, mulher no seu devido lugar, e por Deus, não é digno dele. Aquele que não deixar pai, mãe, filhos, terras, isso quer dizer, no seu devido lugar, não entre Deus e si, está idolatrando. Ele não tem parte no reino dos céus. E aqui está a chave pela qual Satanás tem paralisado a fé. Porque o povo, a humanidade, nasceu, isso é natural desde o Éden, ter fé, crer em Deus. O próprio Caim cria em Deus, porque os próprios demônios creem em Deus. Ora, crer é um significado de fé. Mas a função
A função de Satanás, quer dizer, o seu alvo principal é paralisar a fé. Porque pela fé eles venceram reinos, eles venceram leões, eles venceram fogueiras, eles venceram tudo. Hebreus capítulo 11, pela fé. Se esta fé fosse paralisada, eles não teriam vencido. E o próprio, em Hebreus 9 ou 10, por aí, o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Por isso a igreja tem que estar constantemente atribulada e tendo sempre dependência. Ela está sempre tendo que ter dependência. Olha, eu não quero ferir, eu respeito até, eu sei, eu sou um pouco esclarecido nesse sentido. Mas aquilo que eu ouvi, que eu tenho gravado em vídeo, aquela reportagem, quando o repórter disse a primeira causa, a principal causa de divórcio em São Paulo, que está com 500 e tantos % de divórcio, é a independência da mulher. Agora, vocês, irmãs, sabem que é verdade, não tem como negar isso. O dinheiro dá independência. E a independência causa insubmissão. Não se sujeita. E quando um homem fica sem uma mulher a quem respeitar, a quem amar, quando a mulher fica sem um homem a quem respeitar, a quem amar, a quem dar satisfação, ela se torna absoluta. Essa pessoa se torna absoluta. Nós já analisamos, estudamos isso aqui, quando Davi ficou nessa situação, ele causou um grande dano para si mesmo, bem como para o seu povo, porque até então não havia rei que errasse que o povo não pagasse, não havia rei que acertasse que o povo não fosse abençoado. O rei é assim. Se o rei é justo, é bom, o povo é abençoado, o povo prospera. Se o rei tem direção, agora quando ele ficou absoluto e deixou o profeta de lado, então o que ele trouxe? Trouxe uma grande desgraça, um grande peso para si mesmo, como também para o seu povo. E às vezes nós nos encontramos circunstancialmente nesta condição. E isso faz a igreja com a sua fé paralisada, isto é claro, estou me referindo à igreja mundana, com a sua fé paralisada, ela tem tudo de uma forma mecânica, ela é independente, ela tem sua própria bolsa, ela não depende de Deus. Ela não depende do esposo. A igreja rica, abastada, de Apocalipse capítulo 3, não depende. Ela tem ouro, ela tem prata. Ela não tem que orar para receber a sua cura. Ela pode. Ela está armada com a ciência. Então não tem por que orar, não tem por que jejuar, não tem por que desesperar. Junto a ele que, supostamente, como ela diz, é seu marido. Mas não é. Ela é repudiada. Ela foi vomitada da boca de Deus. Então aí onde o profeta diz aqui, a gente tem que chegar a ser nada para então ser algo para Deus. Quando Jesus disse,
sem mim nada podeis fazer, ele estava falando de quem? Estava falando para quem? Era para o mundo? Que tem o seu reino? Ele disse, o meu reino não é deste mundo. E Satanás lhe mostrou todo o reino da terra. Há um Deus com letra minúscula, um Deus deste século, que cegou o entendimento dos homens, das mulheres. Então, quando ele estava falando para a sua mulher, para a sua esposa. Sem mim, nada você pode fazer. Olha, a igreja pode fazer muita coisa. O homem pode fazer coisa demais. E chegar lá na frente e dizer, veja o quanto eu tenho feito. Mas, esse fazer aí, o que ele faz, não permanece. Então ele está dizendo aqui, a gente tem que chegar a ser nada, para então ser algo para Deus. Está no parágrafo 150. A matéria em estudo é o quarto selo. E aí então ele diz, o caminho para cima é para baixo. E ele faz menção de que o homem mais baixo, da cidade mais baixa de então, que era Jericó, subiu numa árvore para ver Jesus. Olhou para baixo para ver Jesus. Agora veja o quanto Deus se humilhou. O quanto Deus se rebaixou. A expressão certa é essa. Porque Deus virar homem, Deus se encarnar, se sujeitar às trevas do ventre por 9 meses, confinado ali, porque Deus fertilizou um óvulo e trouxe ao ventre de Maria, sem que ela sofresse nenhuma sensação. E ele se confinou ali, sujeitou à lei que ele criou, ficou 9 meses lá dentro, e nasceu lambuzado como qualquer outra criança nasce. Chorou, brincou, sentiu dor, sentiu necessidades. O profeta disse que era Jeová na estrebaria, Jeová brincando ali. Agora diz, já o pseudo intelectual chega aí e diz, bom, para onde que é o céu, se eu já estou nele? Onde que é o céu, se eu já estou nele? Eu tenho dinheiro, meus celeiros estão cheios, para que eu preciso de Deus? Eu não necessito de fé, ele está dizendo. Para que fé? Eu posso resolver tudo. Eu não tenho que resolver nada por fé. Eu não tenho que esperar nada. Eu não tenho que me humilhar, eu tenho que agir dessa forma mesmo. É a maneira lógica, é pela razão. Assim fala o homem natural. E aí então ele vem e diz, louco, esta noite pedirão conta da tua alma. E o que você tem? Para que serve? Aqui no parágrafo 131, ele diz assim, agora sim, sinto que está entrando o estímulo ao pensar nisto. Nem é minha intenção portar-me assim, porém não imagino o que isso significa para mim. Já fazem 4 dias que estou metido nisto e tenho que dizer algo assim para poder sentir-me outra vez humano.
para me sentir novamente um humano. Quando ele está falando isso aqui, ele está dizendo que ele ficou tão nas mãos de Deus, tão imbuído, tão envolvido naquela atmosfera divina, e para ver essas coisas, que ele saiu até da dimensão humana. Isso é profundo demais. Isso quer dizer, ele saiu daquela atmosfera humana, da atmosfera de raciocínios humanos, de sentimentos humanos. Ele está dizendo assim que ele ficou véu adentro, a ponto de ele não escutar voz alguma, a não ser a de Deus. E que ele, então, para transmitir aquilo, ele tinha que voltar a ser humano, sentir-se humano novamente. Por quê? Deus, para falar com o povo, ele se fez humano. Isso não tem nada a ver com o senhor Papa. Ele nunca passou por uma experiência desta. Nunca. E sabe de uma coisa? No momento em que indivíduos, pessoas, que compõem a noiva, entrarem nessa atmosfera que o profeta entrou, eles não vão se sentir humanos. Da mesma forma. Você já viu? A gente é tomado por um sentimento humano que faz ferver os nossos sentidos, a nossa razão, que a gente faz coisa que não faria no normal. Eu vou te dar um exemplo. Hoje, quando eu vinha para cá cedo, passei ali em frente ao posto Rodão, eu não entendi. Como é que um senhor faz que vai para lá assim, me olhando, eu entrando e ele atravessa o carro na frente, friamente, e sobe no passeio, e olha para mim. Eu diminuí o carro e fiz para ele assim, ó. Olhando para ele e ele para mim. Olha, você está doido, né? Só pode estar doido. Fiz assim para ele. Bom, chegou lá na frente, eu voltei a ser humano. Falei, mas meu Deus, eu que estou doido. Eu que estou doido, porque olhando no retrovisor, se o homem não estava me seguindo. Falei, eu que estou doido. Não é ele, não. Ele não tem nada que perder. Mas é porque a gente deixa se levar por um sentimento de razão, de lógica. E naquela hora a gente perde o sentido. Perde o bom senso. E faz coisas que dentro do normal a gente não faria. Eu tive um pastor auxiliar, eu já contei isso aqui. Pastor Isaías. Ele me contava, ele repetia muito suas mensagens, e onde ele ia pregar assim, que não era muito conhecido, eu já sabia o que ele ia pregar, praticamente. Não tinha muito repertório para pregar. Mas o que ele pregava tinha decorado já, ele pregava espumando a boca e violento mesmo. E ele contava isso cada vez com mais unção.
E ele foi realizar um culto numa fazenda, lá um pessoal, e congregava ali, e foi com um mensageiro especial, e que o povo estava esperando. E o ônibus parou na estrada lá, e ele entrou no pasto com a pasta na mão, a Bíblia, e estava tão no espírito, e tinha uma vaca muito brava mesmo, uma vaca que pegava, vinha de longe, bufando mesmo. Se a vaca estava atrás dele, junto com ele ali, e ele batia a pasta na cara da vaca, todo o tempo, e a vaca, o povo lá estarrecido, esperando ele lá no curral, lá, na sede, estarrecido. Quer dizer, ele chegou lá como um Deus. Porque a vaca não conseguiu fazer nada com ele. Ele espumando na frente e a vaca espumando atrás. E ele batendo a pasta na cara da vaca, sem perceber o perigo, sem coisa alguma, porque ele tinha entrado numa atmosfera tão perfeita, de tanta harmonia com sua missão, que ele não percebia o perigo, não percebia a vaca. Ele não fez assim para a vaca. Você já viu que tem hora que você fica tão educado, fica tão dócil, você se sente tão recompensado depois. Mas ele disse que quando abriu a porteira e que caiu em si, eu não sei o que aconteceu com ele. Diz que passou mal. Mas enquanto ele estava no espírito, ele não percebeu. Falando em língua e cantando hino espiritual e batendo a pasta na cara da vaca. Olha, isso acontece. Eu creio naquilo. Então, de ambos os lados, tanto no extremo como no outro, acontece. Agora é só nós raciocinarmos. Por quê? Sabe por quê, irmãos? É o seguinte, nós já estudamos aqui sobre a condição do tempo. Nós estamos numa atmosfera inteiramente diabólica, enganosa. A glória do mundo tem paralisado a fé. E isso não quer dizer outra coisa senão o cumprimento do quarto selo. Que, conforme já fizemos, reúne todos os males. A besta ainda não está evidenciada. Ela está em potencial. Mas ela já compõe essa trindade. Então você, a irmã, o irmão, a criança, essa menina que levou esse tiro na boca, está lá agora, o corpo lá, debaixo da terra já, podia estar aqui me ouvindo. Ela tem um caderno de anotação de tudo quanto é mensagem. Ela ficou sob essa pressão terrível. Por quê? Ela chorou para não sair. Porque não é possível. Eu digo com experiência própria, falo de mim mesmo, que nós estejamos satisfeitos com determinadas atitudes nossas. A gente raciocina, a gente pensa, gente, tem que haver uma coisa. Não é possível eu agir desta forma. Porque eu não creio desta maneira. Eu creio de outra maneira. Não é assim que você pensa? É ou não é? Que pressão maligna. Mundo das miragens.
A miragem faz você fazer julgamentos estúpidos, ignorantes, cegos. Não queira ver uma pessoa perdida no deserto, sedenta. A sede é pior do que a fome. A sede é pior que a fome. E a pessoa vê oásis. A pessoa vê oásis. Vê água cristalina. E ela corre, chega lá e mergulha. Quando dá conta, ela mergulhou na areia. Não existe água ali, é miragem. É sede. Agora, isso tem muito a ver com esse selo, porque é exatamente o selo que você tem que chegar a ser nada realmente. A igreja da era até Filadélfia, ela trouxe um brasão no seu peito. Por quê? Qual o brasão que ela trazia? Ela trazia o brasão de ter passado pela arena, de ter enfrentado uma perseguição na carne e no sangue. Então até ali, ela fica sendo uma estrela sem similar. Não é certo? Você olha para trás, você tem inveja de uma moça que não morreu com um tiro na boca, mas que morreu lá dentro da arena, amarrada, leão comendo, queimada aos poucos. Quantas moças morreram nessa idade aí de 18 anos? Então elas se tornam mais importantes, elas brilham mais do que nós. Elas estavam fazendo a ponte de sangue através da qual o evangelho chegaria a nós, a ponto do profeta dizer: como posso eu pensar em chegar ao reino dos céus, ao reino de Deus, no céu de glória, deitado em berço esplêndido, enquanto outros navegaram em mares de sangue? Ele disse: onde cabe o nosso testemunho perto do testemunho daquela igreja? Vai até onde isso? Sentir humano outra vez. Quando os discípulos, os apóstolos Pedro, Tiago e João, foram separados por Jesus e ele foi com eles lá para o Monte da Transfiguração. Eles viram uma transfiguração, a adoção de Jesus Cristo, e que na verdade ali eles desceram com o testamento de que eles estavam realmente com um ser sobrenatural, porque Jesus se transfigurou na vista deles, a ponto de ter contato visível com Moisés e Elias. E ficou tão bom, eles ficaram tão fora da dimensão humana, que Pedro disse: bom estar aqui. Passamos 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés, outro para Elias. Isso quer dizer para nós também, porque onde o Senhor está, né? Ele não falou um para ti, um para Elias, outro para Moisés, um para mim, outro para João, outro para Tiago. Um para ti, um para Elias, outro para Moisés. A coisa ficou tão boa. Ficou tão gostosa, que eles praticamente deixaram de ser humanos naquela hora.
Mas acontece, sim, acontece que a cruz estava lá embaixo. Vocês têm que sair dessa atmosfera novamente. Vamos descer o monte. Não é agora, Pedro. Não, não é agora. Você ainda vai ter muita experiência lá embaixo. Inclusive me negar. Agora, uma coisa muito, muito precisa, que como o irmão Vitório estava lembrando, Paulo disse que repetir as coisas para Paulo, quem sabe ele pensava assim, não? Que aquilo fosse até enfadonho, mas ele disse, é segurança para vós. É segurança. Aqui nesse selo, quarto selo, parágrafo 120, vocês, os anotadores, já devem ter uma boa relação sobre isso. Ele diz, observem bem, esta última vez vem sobre o cavalo amarelo. Você sabe de quem se trata. É do anticristo falso profeta. Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo amarelo. Porém, veja, ele é uma trindade. Muda de cavalo, sendo um cavaleiro, a mesma coisa. Ele só muda de cavalo. E ele tem em si esses três ofícios: anticristo, falso profeta e besta. No entanto, ele é uma pessoa só. Você vê o lado oposto de Deus, com um sistema idêntico. Três manifestações com uma só pessoa. Deus tem três manifestações especiais: Pai, Filho e Espírito Santo, Rei, sacerdote, profeta. Mas é uma pessoa só. O Filho unigênito que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. São João capítulo 1, esse verso 18. E quem vê a mim, vê o Pai. E toda a plenitude da divindade habita corporalmente no Senhor Jesus Cristo, diz São Paulo. Não é verdade? Agora, isto não é em nosso dia, esse cavalo amarelo. Por quê? Porque ele se trata da morte. Venha cá. Será mais adiante, porque é um selo predito. Quando isto suceder, que ele se tornará besta realmente, em pessoa, Satanás encarnado. Isso vem acontecer com esse pacto com os judeus. Então, a noiva já haverá subido. O caminho é para baixo. O que ele diz? A gente tem que chegar a ser nada. Mas há uma hora que vai subir, porque quem foi humilhado será exaltado. Veja o quanto ele sofreu, até morrer. Depois ele foi exaltado. Isso em função de sua igreja, em função de nós. Não tenha dúvida, irmão, que a condição do tempo em que nós estamos vivendo é pior do que a das arenas. É pior. O profeta diz que é. É uma condição enganosa, cheia de circunstâncias. Não tem um soldado com a espada na mão, lá na sua porta, dizendo nega ou você morre. Não tem isso não. Mas veja o que tem, que chega diariamente na sua casa e você ainda tem que passar a mão na cabecinha dele, lisar.
e dizer: entra, entra. Faz favor de entrar. Entra, por favor. Compra, paga, sacrifica, mas entra, por favor. Entra na minha casa. Fala na minha casa. Age na minha casa. É preciso, porque senão minhas filhas vão para o mundo. É necessário, senão meus filhos. E minha mulher? O que será dela? Olha, quer saber de uma coisa? São poucas pessoas que vão no rapto. O profeta chegou a dizer assim: olha, se desaparecerem 500 pessoas hoje no mundo, o mundo não vai perceber. Desaparece um homem, o mundo paralisa, para uma nação. Ele disse: morre um ministro desse que deu a vida pelas almas. Eles põem um recorte no jornal lá, um cantinho no jornal. Mas morre um homem desse, eles param a nação. E está certo. Está certo. Se Deus tem vindo a você e te mostrado essas coisas, quase que por baixo da mesa, pelo buraco da fechadura, olha, faça uma coisa, não deixe se atrapalhar por causa de ninguém, não. Por causa de mulher, por causa de marido, por causa de filho, por causa de quem quer seja, por causa de pastor, por causa de diácono, por causa disso, por causa daquilo. Não deixa não. Tenho certeza absoluta que o espírito do rapto, o Espírito Santo da graça, não vai deixar você sair com tonterias, com loucuras, mas de todas as formas, quando nós entrarmos nessa atmosfera, que nós vamos nos tornar mais espirituais do que humanos, olha lá se as pessoas que estão morrendo por causa de nós vão nos querer realmente. Olha lá, eu duvido muito. Você já viu que há uma garra pessoal que não é de Deus? E existe uma impregnação entre as famílias que ela é prejudicial, ela é comprometedora. E por isso os filhos não podem, nunca, eles não vão ter como assumirem responsabilidades. O tempo já se foi, e eu gosto muito dessas coisas, mais do que... O sermão tem isso, é claro, seu lugar, cada hora, né? Mas, para mim, isso é o que realmente forma a estrutura da igreja, a substância da igreja. Então, quando você vê estas coisas, na sua meditação agora, você pode entender perfeitamente e lembrar de momentos que você estava numa atmosfera tão espiritual e você não estava muito humano. Quando você está muito humano, então os sentimentos humanos ficam ativos. Até mesmo a dó, a compaixão, que tanto nos compromete. Nos envolve, nos toma conta. Ele diz, olha, por quê? Como? Que é diferente você estar perto de certas pessoas. Ele disse, é diferente, parece que elas estão todo o tempo em algum lugar especial,
Elas comem, elas bebem, elas trabalham, elas têm suas necessidades, mas elas têm uma atmosfera ao redor de si. Ele disse, enquanto outros se esforçam para ter e nunca têm, estão sempre reclamando. Nós estamos sob efeito disso aqui. Os selos estão em pleno cumprimento. Nós pensamos, o mundo religioso pensa em Apocalipse. Você vai ver realmente. Quem ficar aí para o juízo final, eles vão ver dinossauro. Tem tanta fome de dinossauro agora. Agora lá no Flamboyant tem dinossauro, não sei mais onde tem dinossauro, tem família de dinossauro, tem bonequinho de dinossauro nos carros, é tanta coisa de dinossauro. Um dia era pato Donald, tanta coisa. Daqui a pouco você vai ver, quer dizer, você vai ver em força de expressão, eles vão ver dinossauro pisando realmente em edifício e achatando eles. Formigas com asa de 30 metros. Tudo que estão fazendo de alucinação na televisão, no cinema, vai existir. Aquele macacão enorme, mais alto que o edifício, pisando tudo, pegando em alta tensão, jogando tudo, poste no chão. Eles filmam isso, estão fazendo já. E esses filmes de pavor, essas coisas todas, vai cair o pescoço lá no chão e pula de novo no corpo. Não, agora não é hora de morrer, não. Você tinha tanto medo da morte, por que você quer morrer agora? Mas o importante é isso: quando isso suceder, a noiva já haverá subido. Quando esse indivíduo aparecer sobre a terra e trazer todas essas pragas virão sobre a terra. Ele chegará a ser completamente o diabo. Você já viu quando a pessoa está endiabrada, o que ela faz? Ela passa a mão na penteadeira assim, joga tudo no chão. Joga tudo. Vai na cristaleira, joga tudo no chão. Quebra a cadeira, bate de cara, quebra tudo, aquele homem, aquela mulher, e endemoniado. Ora, que o diabo ficar solto nesse mundo. Tempestades, raios, terremotos, peste, fome. Mas ela já haverá subido. Ela não vai passar por isso. Ela está passando por uma pressão muito grande. E ainda vem mais confusão. Mas ele disse, em meio a grande confusão, o rapto virá. O Senhor vos abençoe. Pastor Elias vai orar. Fazem certo. Tentei achar pra minha vida um só motivo, um bom amigo que pudesse confiar, mas o caminho que escolhi era deserto, sem ter por perto alguém pra me ajudar. Somente a solidão ficou por companheira. Sentei-me à beira do caminho e pus-me a perguntar: pra que viver se para a vida não tem mais razão? Se pensando, decidi então com minha vida terminar. Mas
Mas foi aí que alguém gritou com voz de amor: a sua vida tem valor, custou a minha lá na cruz. Saibas que foi por tua causa que sofri, para que vivesses eu morri. Então olhei, era Jesus. Meigo olhar mudou-me assim completamente. Então senti sua doce paz me envolver. A esperança foi em mim crescendo, me devolvendo a vontade de viver. Minha alma, já cansada, descanso encontrou. De novo o sol brilhou, mostrando a sua luz. Agora tenho 1000 razões para continuar. Eu sou livre, posso caminhar, pois tenho vida em Jesus. Mas foi aí que alguém gritou com voz de amor: a sua vida tem valor, custou a minha lá na cruz. Saibas que foi por tua causa que sofri, para que vivesses eu morri. Então olhei, era Jesus. Mas foi aí que alguém gritou com voz de amor: a sua vida tem valor, custou a minha lá na cruz. Saibas que foi por tua causa que sofri, para que vivesses eu morri. Então